E no decorrer dessa apresentação, gostaria de estar falando no painel de controle da ferramenta disponibilizada para vocês, né? Tem duas opções para estar fazendo algum tipo de pergunta, dúvida, né? A primeira, a pessoa pode estar escrevendo no campo questions, né? A pergunta, a dúvida, né? Que eu vou estar monitorando para no final tá fazendo para o senhor Lorival, né? Ou tem a opção também, um botão do lado direito, do lado esquerdo aqui da ferramenta, do painel de controle, uma mãozinha com um sinalzinho de mãozinha levantada, né? Que a pessoa pode estar apertando ela, que no meu painel de controle aqui de administrador vai estar aparecendo, e aí no final eu libero o microfone para estar fazendo a pergunta também para o senhor Lorival, tudo no final da palestra. Aí eu vou estar monitorando. Qualquer dúvida, estamos à disposição aqui para os esclarecimentos. Lorival, é com você. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa oportunidade para estar abordando com vocês esse tema integração lavoura-pecuária. E também, antecipadamente, peço desculpa por eventuais problemas da transmissão, que estou debutando hoje com essa ferramenta. A nossa apresentação, eu estou previsto em falar aí entre 40 e 45 minutos, e eu vou fazer uma abordagem geral sobre o tema de integração lavoura-pecuária, mostrando algumas experiências, tanto no âmbito de pesquisa, como no âmbito de algumas fazendas. Então, eu gostaria já de passar para o próximo slide, sobre a evolução da integração lavoura-pecuária, não da integração lavoura-pecuária, mas da evolução da pecuária e da agricultura, de um modo geral, no Brasil. O meu sistema aqui está meio lento, não sei o que está acontecendo, que não está mudando o slide, mas espero que mude. Alguma coisa aconteceu. O Lorival, travou a apresentação? Travou. Tenta fechar o PowerPoint. Ver se ele... Ah, tá. Agora ele passou. Passou. Vários. Isso. Passou vamos voltar. Isso, vamos voltar um pouquinho. Tá, vamos voltar aqui, já no primeiro slide mesmo. O que a gente observa em termos de evolução de área de pastagem, de lavoura no Brasil, quando a gente está olhando aqui nessa figura aqui à esquerda, a gente vê uma evolução da área de lavoura entre 1996, um crescimento muito grande de lavoura, sobretudo na região centro-oeste, tá? E também na região norte. Quando a gente analisa nessa outra figura, o que a gente observa uma informação bastante interessante, é que há uma redução da área de pastagem, sobretudo no sudeste, na região sul, e no centro-oeste também, já a gente observa uma tendência de redução de área de pastagem. E um incremento muito grande na área norte, que é sempre aquela discussão da migração da pecuária para a região norte, e um aumento também na região nordeste. Tá? Quando a gente analisa do ponto de vista com relação à evolução de produtividade da pecuária e de lavoura, e o que a gente observa de um modo geral é que é de conhecimento de todos, um crescimento muito grande de algumas lavouras no Brasil, sobretudo soja, milho, e aumento de produtividade dessas áreas, nessa figura que eu estou mostrando aqui, comparando produtividade em 1975, 2010 e os produtores top em 2010, mostrando. Evidentemente que o sucesso da agricultura, sobretudo essa agricultura de commodity no Brasil, ela é incontestável, mas hoje a gente está vivendo alguns problemas, sobretudo com problemas fitossanitários que estão aumentando e em algumas regiões não só aumentando, intensificando o dano de pragas e doenças,
está muito ligada à falta de uma rotação ou diversificação de cultivo dentro dessas propriedades. Por outro lado, quando a gente analisa o crescimento da pecuária entre 1950 e 2006, a gente percebe um crescimento da ordem de 3,4% ao ano na produção, e que essa produção, evidentemente, que ela está associada à área de pastagem e produtividade animal. E a produtividade animal, nesse caso, explica 79% desse crescimento da pecuária. E quando nós decompomos essa produtividade animal, a gente vê que taxa de lotação é o fator que mais explica essa produção, esse aumento de produção da pecuária no Brasil. Por outro lado, quando a gente observa alguns aspectos, é bastante importante a gente chamar essa atenção, é que sem esses ganhos, para obter a mesma produção, o adicional de 525 milhões de hectares teria que ser incorporado à produção. Quer dizer, esse é um grande benefício, é uma externalidade muito importante desse crescimento da pecuária. Tá? E, normalmente a pecuária tem sido colocada como uma vilã em todo esse processo, mas as pessoas às vezes esquecem e não percebem esses detalhes, desse grande efeito culpa-terra, graças a esse crescimento da pecuária. Por outro lado, quando a gente começa a olhar alguns dados oficiais, e aí eu gostaria de chamar para o Censo Agropecuário de 2006, talvez é o último censo que nós temos, e quando você depara em termos e vê, nós como na área de pesquisa sempre estamos justificando propostas de projetos em função da grande área de pasto degradado. Mas quando a gente depara com essa informação aqui, a gente vê que no Brasil, de acordo com esses dados do censo, nós temos apenas 9,7% de pastagem degradada, que é uma área significativa, nós estamos falando em 9,7 milhões de hectares. Quando a gente vai para o Cerrado, essa área é menor. Esses dados, à primeira vista, parecem contraditórios. E aí eu gostaria um pouco de dizer algumas coisas com relação a isso. O que as pessoas que responderam a esse questionário, qual é a visão, qual a percepção que eles têm de pasto degradado? Aqui nesse slide aqui, nós estamos aqui apresentando de uma forma esquemática o processo de degradação de pastagem. Isso ocorre tanto na região do Cerrado, em qualquer parte do Brasil. É uma escada que normalmente essa degradação ela inicia normalmente quando o pasto já não é estabelecido de forma inadequada, ou seja, o pasto já nasce degradado. Normalmente está associado ao início aí por falta de reposição de nutrientes. Nitrogênio é um dos grandes responsável por essa perda de produtividade, tá? E com isso, com o tempo, se nada for feito para reverter esse processo de perda de produtividade, começa a aparecer invasores, alguns ambientes é muito mais forte esse impacto de invasores, sobretudo na região amazônica, aí começa a haver perda de solos, como vocês estão vendo nessa figura, nesse pasto ao lado, perda de matéria orgânica, compactação de solo, redução da infiltração e algumas regiões com erosões bastante acentuadas em algumas áreas. E para o produtor ou para o gerente de fazenda que respondeu aquele questionamento, qual que é a degradação dessa pastagem? E esse termo degradação também me causa muito confusão. Se vocês perguntar para um produtor, mostrando esse pasto na minha direita, o produtor vai falar que é um pasto fraco, não um pasto degradado. Degradado quando ele já está o pasto totalmente invadido, com capoeira ou com muita vossoroca dentro do sistema. Essa é a visão, de modo geral, dos produtores. Então, isso acaba gerando algumas confusões. E, normalmente, quando a gente compara as nossas áreas de pastagem com lavouras, esses slides só para concentrar no fósforo, são pastagens em dois tipos de solos, solos argilosos e solos arenosos, na parte de baixo. Tá? Aqui nós estamos falando em 55, 57, aqui nós estamos falando na ordem aqui de um solo textura média para solos arenosos. A gente observa uma grande diferença em termos de teores de fósforo nessas duas atividades, de pecuária e atividade. E normalmente o que a gente tem observado em algumas regiões do Cerrado, que a pecuária, sobretudo, ela está ocupando as áreas marginais, enquanto que as lavouras estão ocupando as melhores áreas nessas regiões. Então, isso é algum sinal que algo precisa ser feito.
E quando nós analisamos agora, trazendo essas pastagens, aqui eu só vou dar o exemplo da área de pastagem da região do Cerrado, e trabalhando aqui em termos de taxa de lotação, em termos de frequência, a gente observa que 82%, 83% dessas pastagens estão com a taxa de lotação igual ou inferior a 0,8 UA por hectare. E o UA, estou falando aí um animal de 450 quilos. Quando vai em termos de cabeça, 1,25. Isso é uma taxa de lotação diante do potencial e da tecnologia disponível muito baixa, tá? Para ser considerada, para a gente deixar esse aspecto de lado. Então, acho que nós temos uma margem muito grande para crescer em termos de pecuária, tá? Evoluir em termos de produtividade disso aí. Tá? Mais na frente eu vou comentar alguns aspectos. E, bom, igual a perspectiva para a expansão para a agricultura e pecuária num cenário que a sociedade está cada vez pedindo para redução de emissão de gás de efeito estufa. No caso da pecuária, ela é importante contribuidora no caso de emissão de metano. Redução do desmatamento, essa é um pedido, hoje é uma dificuldade que você tem de conseguir licenciamento para abertura. Produção de madeira, o corte de madeira na região amazônica hoje está inviabilizando uma série de negócios. Conservação da biodiversidade e uso eficiente do solo e da água. Esses são algumas das demandas. De alguns desejos da sociedade, vamos dizer assim. Por outro lado, nós deparamos também com a demanda crescente por alimento, madeira, bioenergia. Existe hoje uma tendência forte de mudança no padrão de consumo. A sociedade quer saber como foi produzido, como foi abatido esse animal, como foi criado. E também existe também a competição por espaço em algumas regiões, com alguma cultura, o soja deslocando pastagem, cana em algumas áreas também, e assim por diante. Então, diante desse cenário, o que em termos de perspectivas que a gente vê para harmonizar essas duas tendências que a gente observa, e é uma demanda da sociedade, o caminho seria aumentar a eficiência do sistema de produção e intensificar o uso da terra em áreas agrícolas, ou seja, sem desmatar novas áreas, mas intensificar a produção nessas áreas. E quando eu estou falando em intensificação, sistema de produção intensificado ele não deve ser sinônimo de uso de corretivos e fertilizantes. Embora a gente tenha visto em muitos momentos um foco muito grande em adubação. Isso é importante, não estou tirando isso. Mas sim o uso intensivo dos recursos naturais de tecnologia compatível para maximizar lucros sem comprometer o ambiente. Esse vai ser o mundo que nós vamos estar vivendo daqui para frente. Então, dentro disso aí, a integração lavoura-pecuária não é um sistema novo. Muito dessas iniciativas iniciaram dentro das propriedades já. O que a pesquisa tem feito ajustando uma série de práticas e desenvolvendo algumas tecnologias, que essa integração é uma estratégia de produção que integra atividade agrícola, pecuária e florestas, vou comentar um pouco isso agora na frente, realizada na mesma área, em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado, buscando efeito sinérgico entre esses componentes do agrosistema. Essa é uma definição que a gente trabalha muito com ela, existem outras variações. Mas quando nós estamos falando em integração lavoura, pecuária, floresta, na Embrapa, nós trabalhamos com essa integração lavoura-pecuária, mas olhando pelo menos 4 modalidades que a gente vem trabalhando mais forte. Que é a integração lavoura-pecuária, que é o tema que eu vou discutir com vocês, que é um sistema de produção que integra o componente agrícola e pecuário. E aí, com essa demanda crescente por madeira, dificuldade de corte de árvores, de áreas nativas, para suprir essa demanda de madeira, que vem se intensificando os estudos na área de integração com o componente floresta. E aí tem diferentes alternativas, sistema lavoura-floresta,
mas normalmente o sistema que tem sido trabalhado é um sistema que numa primeira fase ele é um sistema silvio-agrícola e numa segunda fase sistema silvopastoril. Sobretudo essa primeira fase de agricultura é para evitar danos dos animais nas árvores que são plantadas. Bom, mas o nosso tema hoje vai ser mais dentro de integração lavoura e pecuária. Quais os benefícios potenciais que nós temos encontrados em diferentes regiões com o sistema de integração lavoura-pecuária? Melhoria nas propriedades física, química e biológica do solo. Vou comentar poucos exemplos. Redução de doenças, invasoras, nematóides, insetos, pragas. Alguns nematóides não tem problema, pratilencos não tem problema, que é um nematóide de gramínea. Intensificação e utilização racional dos fatores de produção. Produção ambientalmente adequada, que melhora a oportunidade para a carne produzida a pasta, para a produção de grão nesse sistema. Mitigação do déficit de forragem na estação da seca. Mitigação da emissão de gases de efeito estufa. Desculpa, passei rápido. Aumento da produção de grãos e de forragem na mesma área e redução do risco pela diversificação de atividade. Exercer sustentabilidade econômica. A integração lavoura-pecuária, pelos economistas, eles dão a economia de escopo, né? Porque nós estamos podendo produzir, ter uma maior produtividade com um menor custo. É um potencial disso, ou nós podemos aumentar essa produtividade sem aumentar muito esse custo, ou ser um aumento proporcional dos custos. Então, dentro dessa ideia, essa sustentabilidade aí, na realidade eu sempre comento e brinco com o pessoal, é como uma bolsa de valores. Eu trabalho com algumas ações de alto risco, que é sobretudo lavoura de sequeiro, e uma ação aí de baixo risco, mas de menor rentabilidade, que tem sido, de modo geral, a pecuária. Então, dentro desse cenário, a gente vai discutir alguns resultados e mostrar alguns exemplos de fazenda que vem fazendo diferentes sistemas de integração lavoura e pecuária. A eficiência de uso de nutrientes é um deles, um dos pontos bastante interessantes que a gente tem verificado. Isso aqui são estudos que a gente está desenvolvendo dentro da Embrapa desde 1975. Esse é um trabalho só para concentrar aqui na parte de fósforo, 100 quilos de fósforo, quando a gente está trabalhando só com sistemas anuais, um sistema especializado, e aqui basicamente rotação soja e milho, 40% do fósforo aplicado foi recuperado. Quando nós introduzimos, fazendo uma rotação com braquiária, isso foi para 85%. Na continuidade desse trabalho, já em 2000, quando a gente fechou esse trabalho, nós tínhamos fechado 100% aí na dose de 100 e 200 kg de fósforo, mostrando uma eficiência desse sistema em termos de recuperação de fósforo dentro do sistema. Um outro resultado bastante interessante, quando a gente está falando em melhoria das propriedades físicas do solo, é conhecido que as forrageiras tropicais têm essa capacidade de reestruturar solo degradado fisicamente ao longo do tempo. Esse aqui é um dado de uma fazenda, que aqui na primeira barra nós temos o cerrado nativo, agregados maiores do que 2 milímetros, ou seja, solos bem agregados. Na agregação para esse solo, isso é um solo, é uma areia, quase uma areia quartzosa, esse solo está ali bem na fase de transição. Uma pastagem depois do cerrado, o cerrado foi aberto com pastagem, tá? Que é essa barra aqui, e depois desse cerrado, esses pastos degradaram e começaram a fazer uma lavoura de soja, milho, num sistema convencional, de gradagem, de preparo de solo, e o que observou foi uma degradação desse solo em termos físicos. E, para nossa surpresa, quando nós voltamos com pasto dentro dessa área, nós recuperamos em um ano essa propriedade, essa melhor agregação desses solos aí, apenas com um ano de cultivo de pastagem dentro dessa área. Então, aí que começa a aparecer vamos dizer assim, algum dos milagres das forrageiras dentro do sistema. O que sim está buscando, e esse milagre está muito associado a esse sistema radicular, normalmente em solos já com uma média boa fertilidade, com um sistema de raiz aí
até 4 metros, 5 metros eu tenho já observado em algumas áreas. E o que é importante nessa figura que eu quero chamar, que essa braquiária aqui, que vocês estão vendo, essa raiz aprofundada, é uma braquiária rusesiense que foi consorciada com milho. Isso foi após a colheita do milho. Essa braquiária, ela tem uma idade aí de 6 meses. Então veja onde que está a raiz dessa planta. E a gente tem dado muito pouca atenção que ocorre da superfície do solo para baixo. Tá? A gente tem avaliado muito biomassa aérea, mas esquecido o que está acontecendo. Isso aqui começa a explicar uma série de resultados que tem observado na agricultura de um modo geral. Outros benefícios, isso aí está ligado à parte de rotação, de rotação de lavouras com pasto dentro disso aí. Um dos dados bastante interessante que a gente tem observado, que é a redução de mofo branco, que causa prejuízos grandes nas culturas de feijão e na cultura de soja. 2 anos de braquiária dentro da área, você quebra bastante o ciclo dessa. E algumas plantas já, como a buva, que tem sido algumas plantas resistentes, quando você trabalha com a rotação com braquiária, praticamente você desaparece com essa invasora do sistema. E melhoria de solo, também para um melhor desenvolvimento do sistema radicular. Esse enraizamento mais profundo da cultura também tem sido observado quando em áreas que saiu sobre a área de palhada de braquiária ou de palhada de braquiária com milho. Fica bem claro essas duas figuras aqui. Aqui só palhada de milho, aqui palhada de braquiária com milho, melhorando esse perfil desse solo e um aprofundamento do sistema radicular. Com isso, a externalidade disso, plantas mais tolerantes a eventuais déficits hídricos que podem ocorrer. Outro dado bastante interessante que a gente tem observado com esse sistema é uma mitigação do déficit de forragem. O que a gente tem observado hoje nas fazendas que têm feito integração lavoura-pecuária, em todas as fazendas que eu já desenvolvi trabalho, dentro de todas elas, a gente tem uma oferta muito grande de forragem na época seca. Isso aqui são 2 fazendas, apenas 100 quilômetros uma da outra, no oeste da Bahia. Essa aqui é uma braquiária rusesiense estabelecida com milho, um milho produzindo aí 12 toneladas por hectare, e esse pasto aí, a partir de junho, pronto, em alguns casos, a partir de maio, pronto para estar sendo utilizado. E aqui sempre um problema de pasto que seca muito, e esses pastos normalmente recém-estabelecidos permanecem verde com um período muito maior durante a estação da seca. Bom, e outra informação importante, que é os trabalhos que a gente já vem desenvolvendo. Aqui são um exemplo de emissão de metano numa pastagem braquiária Piatã, num pasto de integração lavoura-pecuária de primeiro ano, e um pasto de 6 anos, também integração lavoura-pecuária, mas sem adubação de manutenção. A emissão de metano grama de metano por quilo de peso vivo, há uma redução em relação a esse sistema. Ou seja, você tem um maior ganho de peso nessas pastagens de melhor qualidade, a emissão por unidade de produto produzida é menor. Então, essa é uma forma de você estar minimizando esse problema de emissão de metano. E, por fim, uma das coisas mais importantes que você pode conseguir com integração lavoura-pecuária, que anteriormente, quando a gente tinha só um ciclo de soja, por exemplo, nós estávamos aí ocupando essa área em 42%, 50% no máximo, milho também na mesma razão. Quando começou o milho safrinha, nós já começamos a intensificar o uso dessas áreas, e quando nós introduzimos pecuária dentro desse sistema, nós estamos aí praticamente com o ano todo ano produzindo produzindo dentro da área. Ou seja, aqui nós estamos com as mesmas condições, nós estamos aumentando a nossa produtividade sem aumentar substancialmente os custos dentro do sistema. Então, esse para mim é um dos grandes
um dos grandes benefícios que a integração lavoura pode trazer, e outra coisa, é um aproveitamento melhor de mão de obra dentro dessas propriedades. E quando nós estamos falando em integração lavoura-pecuária, nós basicamente, na região do Cerrado, sobretudo, nós poderíamos saber que nós temos três modalidades bastante bem definidas. Fazendas de pecuária, que é a introdução de culturas de grão, arroz, milho e sorgo, ela tem o objetivo da recuperação da produtividade dessas pastagens. Fazenda especializada em lavouras de grão, que adota essas gramíneas, as braquiárias, sobretudo, para melhorar a cobertura de solo para um sistema de plantio direto. E na entre-safra tem utilizado bastante essa forragem para, sobretudo, na recria, terminação de animais nessas áreas. E fazendas que sistematicamente adotam a rotação de pasto, lavoura, para intensificar o uso da terra e se beneficiar do sinergismo entre essas duas atividades. Esse é um sistema que são menos propriedades que a gente observa. Agora, esse número 2 aqui, fazenda especializada na lavoura, vem aumentando muito. E esse pessoal tem competindo fortemente na área de produção de carne, já dentro sobretudo na região do Cerrado e algumas regiões da Amazônia Legal, são bastante evidentes esses sistemas. Bom, implantação de integração lavoura-pecuária, em fazenda de pecuária, você sai de um pasto degradado, a dinâmica disso aí vai depender dos recursos, do contexto em que está a propriedade. Ao longo do tempo, você vai trabalhando com lavouras, vai recuperando esses pastos, ao longo disso vai tendo novos pastos formados e pastos recuperados dentro da propriedade. Não existe uma receita única, existe um conhecimento e algumas tecnologias que devem ser adaptadas para diferentes realidades. Só para mostrar um exemplo, isso aqui já é um trabalho a nível de fazenda a nível de estação experimental, em que a gente partiu de alguns estudos, partindo já diretamente a área de pasto estava degradada, que estava com baixa produtividade, alguns cupins foram todos destruídos e foi feito, nós trabalhamos com plantio direto sobre essa pastagem e plantio convencional, mostrando no primeiro ano que não teve grandes diferenças, tanto plantio direto como plantio convencional. Já no segundo ano, produção da ordem de 4 toneladas de soja por hectare, chegando aqui com milho, produzindo milho aqui já em 2007, com 8 toneladas e meias por hectare nessas áreas. E essa área que é interessante, que nós, depois que passamos para isso aqui, essa é uma visão do experimento, o padrão de gado que nós estamos trabalhando, com novilhas, com recria, e a gente testou algumas alternativas aqui. Veja que nós tivemos uma taxa de lotação média em termos de UA de julho a 31 de outubro, na ordem de 2,8 UA por hectare desses animais. E o ganho de peso desses animais, nós trabalhamos com algumas suplementações, proteinado de alto consumo, proteinado de baixo consumo, só para testando algumas alternativas de suplementação também na seca, e com sal, apenas sal mineral, sal com ureia. Então, mostrando que a gente tem alguns benefícios também de outras tecnologias quando você agrega isso dentro da integração lavoura-pecuária. Nós conseguimos aumentar bastante a produção de forragem, mas que ainda há espaço para outras tecnologias dentro desse sistema. Outro sistema que que a gente já trabalhou, que é uma evolução desse trabalho nosso de integração lavoura-pecuária a nível experimental, um trabalho que está sendo validado em fazenda, isso é na Fazenda São Mateus, na região de Silveira, no Mato Grosso do Sul. A gente parte de uma pastagem degradada, faz uma correção química, e normalmente isso eu tenho também recomendado para os produtores de grão que está abrindo o cerrado, já entra com pastagem lá logo antes do primeiro ano de lavoura, havendo interesse ou sendo uma fazenda de pecuária, essa pastagem pode ser utilizada aí pelo menos por 6 meses, 5 meses, vai variar.
vai variar de região para região. Depois disso aqui, feita essa correção, a pastagem tem um impacto na correção física e biológica do solo. Essa pastagem fica por um período aí, até a safra seguinte, e aí entra com plantio direto de soja nessas áreas, e aí você tem uma pastagem de alta produção no primeiro ano. Se não fizer nenhuma adubação de manutenção, sobretudo com nitrogênio, essa pastagem começa a perder produtividade logo no segundo ano, e aí você pode entrar com uma rotação, soja, milho, dentro, aí vai depender do ciclo de cada fazenda. Isso é apenas uma ideia de como o sistema funciona. A intensidade dessas rotações vão variar de fazenda para fazenda, de região para região. Então, essa é uma informação. E os resultados obtidos nessa fazenda, veja aqui nessa coluna do lado esquerdo aqui, quando o sistema São Mateus, com o sistema São Mateus aqui, nós tivemos uma estabilidade de produção muito maior, mesmo quando a gente está trabalhando com plantio direto, sem sair dessa melhoria desse solo via pastagem, e plantio convencional é um impacto muito grande, aí, com 3 safras frustradas num solo de areia quartzosa, que é esse caso. Hoje, nós estamos com um foco muito grande nesses solos, que aí tem um potencial grande da gente expandir a agricultura nessas áreas. E aí, quando a gente olha desempenho animal, aí a gente chega aqui só em termos de produtividade, 19 arrobas, primeiro ano, 16 arrobas e um pasto de referência, um pasto já em fase de degradação, 5 arrobas por hectare. Já no ano seguinte, há uma melhoria, no ciclo seguinte, 22 arrobas, 15 arrobas no segundo ano e 7,9 arrobas também. Claro que tem efeito de clima e toda variação de clima dentro desse sistema. Então, mostrando que o sistema tem um potencial muito grande de você aumentar a produção de grão e produção de carne dentro da propriedade. Contudo, é aquilo que aquele dado anterior mostra, você recuperou sua pastagem, está com alta produção. Se você não fizer uma adubação de manutenção ou voltar para a integração lavoura-pecuária, o que a gente já observou em algumas fazendas, que esse pasto degrada novamente, por falta de manutenção e, sobretudo, reposição de nutrientes dentro dessas áreas. Então, isso é uma atenção que tem que estar sempre sendo contemplada dentro do manejo dessas fazendas que trabalham com integração lavoura-pecuária. Só para mostrar o impacto, quando você aduba um pasto, essa aqui era uma pastagem que foi recuperada com adubação ao longo do tempo. Tá? Essas colunas aqui, nós estamos falando sem adubação, a pastagem que era uma pastagem degradada, a pastagem que recebeu uma adubação de 20 kg de P2O5 por ano, mais 75 média em 4 anos, né? E é uma outra pastagem que a gente trabalhou com a dose maior de fósforo e mesmo a dose de nitrogênio. E aí, depois desse ciclo, nós entramos com lavoura. Soja sem adubação, em amarelo, soja com 50% da adubação recomendada, e soja essa em rosa aqui, e soja com a dose recomendada para implantação. Veja que aqui, quando tivemos sem adubação, mesmo na dose mais alta de adubação de soja, nós chegamos aí a 3.400 quilos de 3.400 quilos de soja por hectare. Isso aí já não são áreas pequenas. E quando nós trabalhamos com adubação de manutenção, nós tivemos em alguns casos aí com 3.700 quilos de soja com 50% da adubação recomendada para a mesma área, nas mesmas condições. E quando essa área recebeu uma dosagem maior de fósforo, praticamente nós não deveríamos nós poderíamos estar aproveitando o efeito residual dessa adubação na produção de soja. Ou seja, com isso a gente estaria ganhando, reduzindo o custo dentro de produção, sobretudo de soja. Implantação de LPF em fazendas de lavoura, normalmente o que vem acontecendo, normalmente lavoura de soja, você pode ter um sistema soja. Em algumas regiões, o pessoal, logo depois da colheita da soja, tem feito plantio direto de capim. Em alguns casos,
o pessoal está usando avião ou alguns autopropelidos adaptados para fazer essa distribuição de semente de soja, sobretudo vai depender de condições climáticas, sobretudo essa aplicação, essa semeadura de braquiária tem sido feito na soja quando ela está R7.1, ali a soja está com 50% de amarela já dentro da área. Em alguns casos, quando tem condições de safrinha, o pessoal tem feito safrinha de milho, sorgo, varia, tudo. E na entre-safra você está com pasto bastante produtivo na entre-safra, e se quiser continuar também pode. E aqui vem um aspecto interessante desse sistema. Dependendo do preço dessas commodities, rapidamente você pode transformar esse pasto numa excelente lavoura de soja, tá? Com a dessecação dessa pastagem, de uma área totalmente sistematizada, pronta para fazer uma agricultura bastante intensificada dentro dessa área. Então, esse é um fato importante. Quando nós estamos falando, só aqui um ponto rápido, quando nós estamos falando em consórcio, nós não podemos esquecer que existe uma competição entre essas plantas, há forma de amenizar esses problemas, tá? Com o uso de subdose de herbicida, sob semeadura, como já comentei, tá? E mostrando aqui rapidamente que normalmente quando você trabalha com dose de alguns herbicidas, como licosulfuron ou mesotrione, como forma de dar uma suprimida nesse crescimento da braquiária e permitir que o milho cresça um pouco, e aí o próprio sombreamento do milho já vai diminuir o crescimento dessa braquiária, são alternativas que está sendo utilizada, e em algumas áreas, né, o produtor nem está mais trabalhando com esses herbicidas, dependendo da condição de fertilidade desses solos. Aqui só para mostrar, existem algumas alternativas aí de doses e todas, não vamos detalhar muito isso, a palestra vai ficar disponível, quem quiser olhar isso com mais cuidado. E normalmente o que a gente tem observado que esse consórcio não afeta a produtividade da cultura nem na safra e nem na safrinha. Essa linha aqui, quando a produção é igual, tanto solteiro quanto consorciado. E às vezes a gente tem conseguido até produção mais alta em áreas consorciadas do que em áreas solteiras. São resultados bastante interessantes que vêm dando confiança para o sistema e aumentando a adoção do sistema. E aí aqui no caso, exemplo, esse aqui é um exemplo que eu vou dar, eu vou falar um pouco de uma experiência no oeste da Bahia. Normalmente no oeste da Bahia não se faz safrinha de milho, é só uma safra de verão, e normalmente você tem a possibilidade de ter uma segunda safra aqui dentro. Tá? As regiões que têm condições de fazer safrinha de milho, você tem uma safra normal de soja, 3 mil, 4 mil. Aqui dentro, em termos de safrinha, de 4 a 8 mil, algumas regiões já com 10 mil quilos de milho por hectare na safrinha. E aí aqui você tem uma produtividade animal que varia de 90 a 150 quilos, equivalente carcaça, dependendo de cada região, de cada condição. E aqui eu vou detalhar um pouco isso. Essa é uma experiência numa fazenda no oeste da Bahia, uma fazenda que iniciou com essa ideia de safrinha. Nós começamos com um trabalho com 200 boi dentro dessa fazenda, em que essa fazenda trabalha dentro de uma rotação soja, milho com braquiária, colhe essa braquiária, esse milho tem um pasto, e adota. O mais importante nessas fazendas hoje é o uso desse material de pré-limpeza no momento, sobretudo as fazendas que tem secadores, você tem uma pré-limpeza, você tem bandinha de milho, bandinha de soja, isso tudo é utilizado na suplementação a pasto durante a seca desse sistema. Esse trabalho aqui, só para ter uma ideia, a gente trabalhou com algumas alternativas, milho com piatã, milho com braquiária rosiziense, alanço, o plantio entre linhas de 20 dias após a emergência do milho solteiro, mostrando que praticamente só o piatã, nesse caso aqui, não foi feita nenhuma aplicação de herbicida de supressão, mas nós tivemos aqui uma produção de massa de uma forragem antes do plantio da ordem de 5 toneladas, que é bastante, e na média aqui nós estamos falando aqui de 3,5 toneladas no caso da braquiária rosiziense. E aí qual foi o impacto disso? Na braquiária rosiziense nós obtivemos aí um rendimento carcaça, isso no gancho, todos os animais foram abatidos, pesados, tá?
todos eles. Nós temos, através, foi abatido num frigorífico de Barreiras, e nós temos todo o peso de carcaça. Nós tivemos uma produtividade aqui, em termos de carcaça, na ordem de 7 arrobas por hectare, na entre-safra, de junho a setembro. E na braquiária Rosizense 3,4, como ela produziu menos, nós tivemos que trabalhar com uma taxa de lotação menor. Hoje nós já temos resultado aqui na ordem de 12 arrobas por hectare. Isso depende, varia de região para região. Na engorda de novilhas, por exemplo, tem dados aí da ordem de 12 arrobas por hectare, em algumas regiões. E o que é importante é dizer que essa é durante o período da seca. Esse foi o último lote de boi que saiu da fazenda, tá? Para vocês verem aí o acabamento desses animais, a pasto, dentro dessa fazenda. Essa fazenda começou com 230 boi e esse ano estão abatendo 1.750 boi, sendo que 80% dessa boiada está morrendo com menos de 2 anos de idade, com 17 arrobas. Que aí já veio o que eu gosto de mostrar aqui. É o seguinte, quando a gente abateu esses animais, em termos de ganho de peso, nós vimos aqui que 41%, sem se for somar isso aqui, 50% desse gado, desses bois, tiveram peso igual ou inferior a 829 gramas dia. Mas nós tivemos animais aí ganhando acima de 1,5 kg nessas condições. E aí é aquela velha história. Onde há variações, existe oportunidade de ganho. E a oportunidade de ganho que surgiu aqui foi a melhoria da genética desses animais, trabalhando com cruzamento industrial hoje dentro da fazenda, com foco nisso. São alternativas que a gente está vislumbrando para melhorar esse desempenho. E aí, após essa área sem braquiária e área com braquiária, produção de soja está na ordem de 4 toneladas, sem braquiária 3.275 quilos. Isso já é uma coisa bastante aceita pelos produtores, tem sido observado, que quando a gente trabalha com braquiária, é entre 6 a 10 sacos de soja a mais dentro do sistema pessoal do produto fino. E uma condição de excelente plantio direto com essas braquiárias, sobretudo a braquiária rosizense, que tem essa característica, e veja uma lavoura de soja em cima praticamente sem invasora nenhuma dentro do sistema. E isso reduzindo o custo com a aplicação de herbicidas. Existem várias alternativas para esse sistema, e varia de região para região. Você tem milho consorciado com capim na primeira safra, uma safrinha de boi, soja, milho consorciado com capim na segunda safra, o sorgo, pode ser também feijão, em algumas experiências com feijão bastante exitosas também, soja com plantio direto forrageira sob semeadura, hoje com avião, sobretudo. Claro que aqui você tem um risco maior no estabelecimento do pasto, que você está em final de período chuvoso, onde você tem uma variabilidade maior de chuva dentro do sistema. Tá? E normalmente o pessoal também, em algumas situações, tem trabalhado com confinamento, aquele confinamento de escape, que a partir de setembro a área tem que estar toda liberada, aqueles animais que não conseguiram atingir peso para o abate, eles levam para um confinamento rápido, normalmente com um confinamento bastante simplificado dentro do sistema. São estratégias que podem ser adotadas dentro da integração lavoura-pecuária. E aqui só um exemplo de uma fazenda que sistematicamente vem fazendo integração lavoura-pecuária, que é a Fazenda Santa Terezinha, que ela começou lá em 1983 com pastagem degradada e veio ao longo do tempo fazendo a rotação pasto-lavoura, chegando em 1996, começou em 83, a partir de 83, em 96, 36% da fazenda era ocupada com pasto e 64% da fazenda ocupada com lavoura no período da chuva. E a taxa de lotação dessa fazenda evoluiu de uma cabeça, uma fazenda de cria, de uma cabeça para 3,2, ou seja, triplicou a capacidade de suporte dessa fazenda com a integração lavoura-pecuária. Eu gosto sempre de mostrar esse dado, porque é uma fazenda que ainda continua fazendo isso, evoluiu para cruzamento industrial, desmamando bezerro com 8 meses, aí, média de 240 quilos de bezerro com 8 meses. Então, eu acho que isso é muito importante também, são uma das externalidades disso. Está tudo ligado à melhor produção de comida para esse rebanho.
O manejo, normalmente, como ocorre dentro da Fazenda Santa Terezinha, é equivalente a esse slide aqui, que é da Fazenda Cabeceira, lá em Maracaju, do AC Van der Vine, que inicialmente trabalhou com um sistema bastante desordenado dentro da fazenda, que evoluiu para uma modulação dessa fazenda, que melhorou bastante o manejo da fazenda. É um sistema que a gente tem visto que evoluiu e que está melhorando bastante em algumas fazendas. Só um exemplo, uma fazenda aqui, uma fazenda de porte médio, 400 hectares, é uma fazenda que vem fazendo uma rotação soja-milho dentro da fazenda, e ela é uma fazenda de 400 hectares, hoje ela está com a área na ordem de 120 a 140 hectares de área de pasto. Esse pasto fica só um ano e ele termina no Vila para abate aí, com a taxa de lotação aí de 780 cabeças em 130, e poucos hectares dentro disso aqui. Isso fica em Tocantins, lá em Pedro Afonso, essa fazenda Ouro Verde, que é um exemplo também que algumas pessoas também já vêm fazendo algumas experiências nesse sentido. Essa fazenda Santa Brígida também trabalha com um sistema tipo boi safrinha, semelhante ao boi safrinha, que é uma fazenda em Pameri, que ela trabalha com terminação. Normalmente ela tem uma taxa de lotação da parte de, em média, 2,5 UA por hectare durante 60 dias, nesse período de abril a junho. Esses animais são abatidos, entra com um garrote com a taxa de lotação, sai de uma outra fazenda e vem para essa fazenda, e depois os bezerros estão sendo comprados já numa segunda etapa, agosto e outubro, esses bezerros vêm para essas áreas com essas taxas de lotação. É outra estratégia, outra forma de trabalhar a integração lavoura-pecuária. Uma coisa bastante importante que eu gosto de chamar a atenção aqui, com integração lavoura, esse dado da Santa Brígida é bastante interessante. Você tem uma ocupação de mão de obra o ano todo dentro da fazenda e há um aumento de empregos, tanto os diretos como indiretos, como se pode ver aqui na safra de 2006, 2007, quando começou a integração lavoura-pecuária na Santa Brígida, e hoje como está a situação dessa fazenda. Tá? Então, esse é um aspecto social bastante importante que nós devemos estar sempre atentos para isso. Evidentemente que tem uma série de outros fatores que não é o momento de discutir dentro disso aí, mas é muito importante a gente estar olhando para isso. Bom, e aí eu gosto muito da frase do Mineirinho, não importa quanto nós ganhamos, importa quanto nós guarda, né? Então, alguns resultados de análise econômica que tem sido feita tem mostrado a viabilidade de todo esse sistema. Mas isso aqui é uma análise de um trabalho feito que inicialmente o colega Marta Júnior andou fazendo esse trabalho, a gente andou evoluindo nisso aí, e que a gente trabalhou dentro de uma visão para ver como é que esses sistemas integrados estaria respondendo. E nesse gráfico aqui nós temos um sistema, esse é uma análise ex ante, baseado em dados secundários, com o preço de mercado na época, está defasado, mas vale a ideia. Uma fazenda com 70% de pecuária e 30% de soja dentro do sistema e uma análise de sensibilidade aqui para a taxa de lotação. De baixa, que aqui baixa está ali embaixo, 2,5 no primeiro ano, vai caindo até 0,45, média 4 cabeças por hectare, chega a 0,07, e uma alta que você sai de 5,5 cabeças e vai a 1 cabeça por hectare. E preço de sacos de soja, no primeiro ciclo 50 sacos e nos demais 55 sacos. É o preço da época, mostrando que em função de taxa de lotação e da percentagem, esses lucro operacional e a taxa interna de retorno altera bastante. E mostrando que à medida que aumentou soja, em função do preço da soja dentro da área, você teve uma receita líquida maior. Então, agora, a gente não pode ficar preso muito a esses detalhes, só isso aqui como um exemplo, que a tomada dessa decisão em favor de sistema especializado ou mistos varia em função dos preços relativos de produto e insumo. E normalmente a integração lavoura-pecuária compete fortemente com os sistemas especializados de pecuária, mas no momento não tem apresentado uma taxa de retorno competitiva com o sistema especializado. Só que agora, com essa intensidade de pragas e doenças, muitos produtores de grãos que
que não queria ver a pecuária passar perto da fazenda deles, já estão repensando e estão começando a trabalhar com pecuária dentro das fazendas para ver uma quebra de ciclo de praga e doença dentro das fazendas. Então, acho que esse é um caminho que está bem delineado já hoje, os produtores já estão usando em várias regiões. Hoje nós estamos com uma estimativa hoje bastante robusta, na ordem de 2 milhões de pasto, de área em sistema de integração lavoura-pecuária nas diferentes modalidades. E aqui eu agradeço a atenção de todos e fico disponível para perguntas. E gostaria de chamar a atenção, né, que quando a criação do novo está em jogo, resignar-se ao provável e ao exequível é condenar-se ao passado e à repetição. E está aí os produtores de grão passando por cima em vários momentos, passando e competindo fortemente com os pecuaristas. Eu acho que esse é um alerta, não é para ninguém sair desesperado. Eu tenho, às vezes, falado com os colegas e os produtores têm procurado, tem que aprender. A agricultura mal feita não aceita, a agricultura não aceita abuso. A pecuária suporta um pouco, é um sistema mais tamponado do que a agricultura, sobretudo de sequeiro. Então tem que ser com cuidado, com tecnologia e buscar assessoria, consultoria para aqueles que não têm experiência, sobretudo com integração com lavoura. E muito obrigado pela atenção e fica disponível para as perguntas. Lorival, obrigado pela apresentação. Tá? Nós temos uma pergunta aqui do senhor Leni Santana. Ele pergunta aqui, Lorival, como intensificar numa fazenda de cria utilizando a ILP? Bom, eu acho que, de certa forma, eu já respondi essa pergunta quando eu mostrei a fazenda Santa Terezinha. A fazenda Santa Terezinha era uma fazenda que foi aberta com recurso ainda lá em 1970 e poucos. E uma fazenda que era pecuária de cria, era uma fazenda que trabalhava com melhoramento de Nelore dentro da fazenda, e eles começaram, aos poucos, aprendendo a trabalhar com lavoura e foram recuperando esses pastos. Hoje existem algumas experiências também, experiência de parceria. Uma parceria é um negócio às vezes complicado, que depende muito de pessoas para pessoas, regiões. Eu mesmo no momento estou vivendo uma situação dessa. Eu tenho uma pequena fazenda, parte da minha fazenda está arrendada para soja. Essa é uma parceria e felizmente tem um parceiro bastante consciente e que gosta. Ele não abre mão de plantar, por exemplo, braquiária ou sob semeadura ou em consórcio comigo. Então são caminhos que você pode estar buscando para intensificar. Evidentemente, uma vez que você melhora essa produção de forragem, a gente tem que melhorar o nosso rebanho, né? Com o objetivo de ter uma resposta melhor. Eu tenho visto algumas fazendas que tá perdendo em razão de não ter um rebanho em condições para responder isso. E alguma dessas fazendas de pecuária, ou de agricultura de grão também, que está trabalhando com pecuária em regiões com dificuldade de aquisição de animal, o pessoal tem comprado animais de baixa qualidade e isso acaba impactando muito o custo da fazenda. Então, isso afeta a rentabilidade. Mas eu acho que intensificar parte para essa forma de entrar com a agricultura. A agricultura tem um grande potencial para amenizar esses custos da recuperação da fertilidade química desses solos. Tá? É um dos caminhos. A adubação é uma questão de fazer conta. Aí tem que ver a situação de cada fazenda, que você pode também estar recuperando alguns pastos via a adubação, substituição de espécies. Mas com integração lavoura-pecuária, o caminho mais simples é esse. Ok, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, sugestão?
Lorival, mais outra pergunta do senhor Fernando Valim. Em fazendas onde tem uma média movimentação de relevo, é possível fazer essa integração, levando em conta a dificuldade de máquinas operar nesse relevo, tendo custo elevado? Até ontem eu recebi uma consulta na Embrapa exatamente sobre isso. Dependendo da condição de relevo, aí vamos falar aqui, eu vou falar de uma região, vamos falar a região de Juiz de Fora. Essa região aí do sul de Minas Gerais, com a área muito maior. Aí você tem uma dificuldade muito grande na parte operacional. Agora, dependendo do relevo, a gente tem já algumas fazendas com relevo não tão declivoso igual essas áreas aí com declividade de 5%, 6%, onde dá para entrar trator, trabalhar com trator, é possível fazer integração lavoura-pecuária. Existe, dependendo da fazenda também, alternativa de tração animal. Isso eu tenho algumas experiências no sul de Minas, mostrando o sucesso de recuperação de pasto, trabalhando com tração animal, tanto com dessecação de área, que chama de burro jet, né, que é a aplicação, tanto como arado, como plantio, tudo isso é possível. Evidentemente que uma das coisas, seu Valim, que a gente está observando hoje, eu acho que nós temos que estar muito atento para isso, sobretudo essas regiões como Minas Gerais, estado de São Paulo e mesmo aqui para o estado de Goiás, Mato Grosso, nós estamos vivendo um vazio muito grande de mão de obra. E isso tem dificultado muito a você intensificar uma fazenda dessa. Então, nessas condições, a gente não tem assim, uma tecnologia, vamos dizer assim, uma tecnologia viável do ponto de vista operacional dentro de uma fazenda nessa situação. Mas estamos discutindo isso, acho que em breve a gente vai ter algumas soluções. Mas o custo é muito mais elevado trabalhar numa condição dessa, sem dúvida alguma. Certo. Lorival, mais outra pergunta do senhor Rodrigo Mendonça. Ele pergunta aqui, o quadro do resultado econômico é de 2010, com uma arroba de R$ 74,50. Verdade. Tem algum estudo de resultado econômico com arroba mais cara? Boa pergunta. Eu tinha chamado a atenção, que aquele é um dado defasado, né? Eu tive acesso a um dado e aqueles dados agora nós estamos refazendo todos eles, atualizando o preço e vamos trabalhar também com análise de sensibilidade em função de preço, né, de arroba, mas eu tive acesso a um resultado agora bastante interessante de uma fazenda que está trabalhando com esse sistema de rotação safrinha e que ele está trabalhando com abate de novilhas, vendendo a 118 arroba na região, com resultados, aí no caso dessa fazenda é só receita bruta, mas um incremento bastante interessante do ponto de vista quando ele considerou, por exemplo, produção de feijão, produção de soja na mesma área, em seguida a produção desses animais, trabalhando com 4 novilhas por hectare na entre-safra. Então, os dados têm mostrado, e foi isso que tem despertado a gente voltar a fazer esses números agora, está fácil, é só coletar algumas informações a mais e a gente fecha isso logo. Mas a nossa perspectiva e as contas que a gente tem feito é que a rentabilidade melhora bastante quando você está todo com seus componentes com preço bom, né? Por exemplo, soja tá caindo, soja, a arroba do boi está bastante favorável. Se a gente tiver essas duas coisas, e sobretudo se a gente tiver soja, milho e boi com preço elevado, você não tem dúvida nenhuma como esse sistema vai ter um impacto muito grande em termos de receita. Agora, os dados que a gente tem estão mostrando isso. Tá?
E a pergunta dele é bastante pertinente, porque nós estamos refazendo esses dados agora, mas os dados, assim, antecipadamente, posso dizer que melhora bastante a receita da fazenda. Lorival, tem outra pergunta aqui. Sou engenheiro agrônomo Murilo Guimarães. O Dr. Lorival mostrou o benefício da braquiária rusisiensis, a física do solo, e mostrou a maior produtividade do Piatã comparada à rusiniensis. Gostaria de saber se o benefício da Piatã para a física do solo é semelhante à da rusisiensis. Quanto ao preparo do solo para a lavoura pós-pastagens, também é semelhante? Essa pergunta agradeço que essa pergunta ela é muito oportuna e quando a gente está falando disso. Bom, primeiro aspecto, em termos de física de solo, para o Piatã nós não temos uma análise mais detalhada, mas nós temos o braquiarão, que é até melhor do que a braquiária rusisiense em termos de impacto, nas melhorias das propriedades físicas desse solo. Só que é uma planta de difícil manejo pós-colheita milho, é uma planta que tende a ulcerar mais, é uma planta que para controle dessa área, a aplicação de herbicida normalmente exige uma atenção maior, doses maiores do que a braquiária rusisiense. Quando nós começamos a trabalhar com braquiária Piatã, era com o objetivo de diversificar, sair um pouco da rusisiense, porque senão nós vamos causar um problema na frente aí, que nós vamos acabando ficando com monocultura de uma braquiária dentro da área. Agora, a braquiária Piatã, pelo seu hábito de crescimento, ela não é a melhor planta para um plantio direto. Ela começa a ficar, ela tem uma tendência para itocerar, menos do que o braquiarão, mas ela acaba ficando com muita arte, e isso na área, no momento do plantio direto, ela não dá aquela cobertura de solo tão eficiente quanto uma braquiária rusisiense. Eu mostrei grande parte nas fotos durante a apresentação. Então, acaba exigindo, se quiser fazer aquele plantio, às vezes a gente utilizou o Triton um pouco para melhorar isso, mas não é isso que a gente quer. A gente quer uma planta que tenha realmente uma cobertura. E a Embrapa lançou recentemente a braquiária Paiaguás, que é uma braquiária brisanta, ela é bem mais decumbente do que a braquiária Piatã, e os resultados iniciais que eu tenho, tanto em fazenda como em estação experimental, ela tem apresentado uma cobertura de solo excelente para plantio direto, de fácil controle com herbicida para um plantio direto, e ela tem mostrado uma coisa interessante, por enquanto, e são dados preliminares, eu quero frisar bem isso. Ela tem sido menos competitiva do que a braquiária Piatã, tá? Com a cultura de milho. Dou um exemplo para vocês agora. Numa área, esse ano que eu implantei, aí eu estou falando área da ordem de 15 hectares, tá? Experimento com parcelas aí de 15 hectares. Nós tivemos aí milho consorciado com braquiária Paiaguás 200 sacos por hectare e com Piatã 170 sacos por hectare, trabalhando com uma dose de 140 ml de mesotrione, dentro para segurar um pouco as braquiárias. Então, a braquiária Piatã, ela não é a melhor opção, na minha opinião, e nos resultados que eu tenho como cobertura de solo para um plantio direto. Ok. Lorival, tem mais uma pergunta do Rodrigo Mendonça. Qual o custo da implantação do ILP? Olha, essa é uma pergunta que ela varia muito de região para região. Na realidade, os custos maiores, quando você vai estar introduzindo a integração lavoura-pecuária, saindo de uma área de lavoura, o custo maior está na aquisição dos animais. Normalmente, 50% desses custos, eu não vou te dar valores, porque isso varia muito
para fazenda, de fazenda para fazenda. Mas o custo maior está na aquisição. Hoje as cercas vem facilitando muito o trabalho. O pessoal nessas fazendas de lavoura tem trabalhado só com cerca elétrica, algumas delas têm usado madeira só nas pontas, têm trabalhado com vergalhões e tem uma série de coisas. Mas o custo, por exemplo, eu posso te dar alguns números que esses custos, aí estou falando custo não estou considerando todos os investimentos. Em termos de custeio, na fase, vai depender da cultura que você está trabalhando e tal. Nós estamos falando aí na ordem de 4 a 5 mil reais por hectare, tá? Considerando praticamente custeio, e aí nesse caso a aquisição de animais também entra nessa brincadeira. Tá? Então os custos são dessa ordem, e varia de fazenda para fazenda. Tem fazenda que o custo principal está ligado só à aquisição de animais e à suplementação que esses animais recebem durante a seca. Lorival, tem uma pergunta do Fernando Bastos Valim. Indo na Embrapa, é possível termos uma assessoria para termos uma avaliação da viabilidade dessa integração? A fazenda fica em Ouro Verde de Goiás? Ouro Verde de Goiás, tá ok. Olha, na realidade, esses trabalhos todos que a gente desenvolve em fazenda, primeiro ele tem uma parceria que a Embrapa que a gente faz com essas fazendas, porque nós não prestamos consultoria dentro da Embrapa. Agora, e nós recebemos sempre produtores que vai lá na Embrapa, a gente discute, apresenta as alternativas, e algumas vezes até a gente vai até a fazenda, acompanha, monitora algumas coisas, dependendo da distância da fazenda, e às vezes algumas desses produtores, a gente acaba fazendo um contrato de parceria, tá? Que esse contrato de parceria envolve até a liberação desses resultados para divulgação, com a possibilidade de realizar dias de campo. Mas essa assessoria, seu Valim, a qualquer momento que o senhor ligar e marcar com a gente na Embrapa, a gente vai atendê-lo. E a gente faz isso com todos os produtores. Aliás, é um prazer muito grande receber os produtores, porque a gente aprende muito com as realidades. Eu tenho a sorte de sempre estar trabalhando em fazenda, e ter fazenda, então a gente acaba envolvendo bastante com isso. Mas está disponível para qualquer produtor nos procurar. Tá? Isso é aberto, é só ligar e fazer um pequeno agendamento que a gente fica disponível para atender. E é um prazer em recebê-lo na nossa unidade. Tá. Ô Lorival, eu ia pedir um favor do senhor voltar o slide anterior, onde tem o e-mail do senhor. Tá? Que nós temos mais 2 perguntas aqui. E temos mais 2 perguntas. Aí, se o pessoal tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, tá enviando no e-mail do senhor. Tá aí na tela, lourival.vilela@embrapa.br. Isso. Aproveita aqui que o Fernando Valim está perguntando o telefone. Se o senhor já pudesse passar agora. O meu telefone, o telefone direto da minha sala é 61, né, Brasília, 3388-9863. Então, é 61, só para a gente... É 61. Certo. Tá? Brasília. 3388. Ok. 9863. 9863. Tá, que ele está perguntando e a gente passa para todos se alguém tiver alguma... para entrar em contato, né? Exatamente. A gente também recebe muita ligação por telefone. Algumas coisas, pequenas coisas, a gente tira por telefone, é fácil de tirar. Agora tem algumas perguntas, alguns questionamentos que é difícil você estar respondendo, falando, dando receita por telefone. Verdade. É como eu consultar o médico, que eu estou sentindo uma dor aqui e ele estou longe dele por telefone, tá? Ele receitar alguma coisa, quer dizer, pode até ter sucesso, mas também pode matar o indivíduo, né, na brincadeira toda. Tá. Então,
Tem um Sim. criador aqui que ele está fazendo uma pergunta, eu vou liberar o microfone dele. Ok. Senhor José, está liberado o seu microfone para estar fazendo alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Pergunta, Não, professor? eu só queria saber aonde que essa palestra vai ficar disponível, por favor. Tá. A palestra nós vamos estar disponibilizando no canal da NCP, né, no YouTube, e também a gente vai estar disponibilizando a palestra também, os slides, né? Isso. Aí a Juliana Leite posteriormente vai estar entrando em contato com o Lorival para estar fazendo esse acerto, tanto do vídeo, vamos dizer assim, né, da apresentação no canal do YouTube da NCP, aí a apresentação. Posteriormente vai ser feita essa liberação. Então, senhor Lorival, a Juliana Leite vai estar entrando em contato com o senhor para estar acertando esses pontos. Não, Okay? e o senhor, se ele quiser, eu não tenho problema nenhum, porque eu sempre falo para o pessoal que essas informações, quem paga o meu salário é a sociedade brasileira, quem te gera fica tudo disponível, tá? Se ele precisar, ele passa um e-mail para mim, eu posso compartilhar via Dropbox para ele, sem problema nenhum, tá? Ok, perfeito. E quando vocês forem distribuir também, a Juliana já conversei rapidamente com ela, mas também nós vamos disponibilizar tanto em PDF como em PowerPoint. Tá? Ok, perfeito. Né? Tá, então, posteriormente, nós vai ser feita essa liberação, tanto desse vídeo, né, que nós estamos fazendo, né, da apresentação, que a gente libera no canal do YouTube, a gente libera também, como o senhor disse, o PDF e o PowerPoint. Então, posteriormente, vai ser liberado sim. Para a gente estar encerrando, Lorival, tem 3 perguntas aqui que eu vou estar fazendo para o senhor, que aí, depois, se o pessoal tiver mais alguma coisa, manda no e-mail do senhor. Né? Ah, ok. Então, vamos lá. Murilo Saraiva Guimarães. O senhor tem algum dado sobre o paiaguás comparado a essas braquiárias? Eu tinha já respondido agora há pouco, eu tenho já alguns resultados ainda, quer dizer, preliminares, em termos de desempenho, ela é semelhante ao piatã, não tem grandes diferenças, e ela tem mostrado ser uma planta, por ela ser um pouco mais decumbente, ela tem mostrado uma planta bastante compatível com essa ideia de plantio consorciado com milho, com sorgo, visando uma alimentação na entre-safra. Ela é uma planta bastante, ela é pouco exigente em termos de fósforo, tem mostrado os trabalhos nossos, e ela é uma planta que ela apresenta uma cobertura de solo muito boa para plantio direto. Então é uma planta que, para plantio direto, eu acho que ela vai ser uma boa alternativa para a braquiária rosisiense. E ela, como ela tem um estabelecimento um pouco mais lento, então ela acaba competindo menos com a cultura que ela está consorciada. Eu estou acreditando muito nesse material. Claro que a gente tem que estar aí devagar, observando e tal. Esse ano eu vou levar ela para umas 5 fazendas parceiras aí, para fazer um teste de novo. E aí, a partir daí, eu acho que nós já estamos com isso aí bem encaminhado. E os dados da Embrapa Gado de Corte também vêm mostrando a mesma coisa que nós aqui na região aqui central. Ok. Aí tem mais uma pergunta aqui do senhor Leni Santana. Qual a sua opinião sobre a utilização da braquiária MG5 na ILP? Olha, na realidade, a MG5, de novo, ela, quer dizer, eu não tenho capim para mim, todos eles, cada um deles tem o seu papel dentro do sistema, assim, por exemplo, como o braquiarão, só para chamar a atenção, o braquiarão, em algumas regiões, o produtor não quer nem ver falar dele, para consórcio, é uma planta mais agressiva, e a MG5 também ela pode ser bastante agressiva num consórcio com a cultura de milho ou com sorgo. É uma planta que ela é menos decumbente também, mas é uma alternativa viável também, só que ela não vai dar em muitos casos, nesses plantios. Aí eu estou falando, a minha resposta está baseada no seguinte: planta consorciada com milho, tá? E no ano seguinte vai fazer plantio direto. Se não for esse sistema, tá? Ela é igual às outras, não tem grande problema nenhum. Se eu for plantar ela consorciada com milho,
E por que a gente trabalha consorciado com milho? Deixa eu aproveitar e estender um pouco aqui. É para ganhar tempo no processo. Eu posso colher a soja e plantar o pasto no ano seguinte, mas quando a gente faz esse consórcio, a gente está antecipando o uso da área para a produção animal. Nesse caso, quando a gente vai fazer uma rotação um período mais longo, tem várias experiências com a MG5, experiência de sucesso. Tá? Eu estou falando, a minha resposta que eu estou baseando mais nisso aí, é uma planta de duplo propósito. Tá? Eu acho que eu esqueci de comentar isso, uma planta de duplo propósito, para cobertura, para alimentação na entre-safra e cobertura de solo para plantio direto. Se for fazer esse colhe, pasteja e planta na safra seguinte. Então, essas plantas mais, que entorcera mais, não é a melhor alternativa para a cobertura de solo para plantio direto. Ok, obrigado. A última pergunta, Lorival, é do Nelson Araújo. Nelson Araújo, são duas perguntas aqui dele. Nelson Araújo. Reforçando a pergunta do Rodrigo Mendonça, qual o custo de implementação da LP quando migrando da pecuária para a agricultura? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, dele também, Nelson Araújo, quais variações das taxas de lotação estão sendo estão sendo encontradas nas áreas avaliadas pela Embrapa para palhadas de braquiária? Olha, bom, vou começar por essa. Nós temos conseguido, as taxas de lotação têm variado aí da ordem de 4A, entre 4A a 1,5A, que isso depende na entre-safra, né? Nesse caso do duplo propósito. Tá? A gente tem observado essas taxas de lotação, de 4, variando vamos falar, de 1,5 a 4A por hectare. Claro que isso está muito ligado ao sucesso do estabelecimento desse pasto no consórcio, que vai gerar uma produção de massa de forragem para entre-safra. Então, isso varia muito em função disso. Mas isso é o que a gente tem encontrado. Agora, nós temos alguns dados já em fazendas encontrados, nós temos aí com taxa de lotação de integração lavoura-pecuária, pasto de primeiro ano, nós estamos falando em 6 boi por hectare, fácil, tá? Até com perda de forragem em alguns casos, tá? Mas solos já com áreas de 8, 10 anos de agricultura dentro dessas áreas. Isso a gente tem, eu não apresentei dado aqui de algumas fazendas com essas taxas de lotação. Só que quando você não aduba esse pasto, essa taxa de lotação cai aí de 6 animais no primeiro ano para 4, 3 animais já no segundo ano. Tá? E isso está muito ligado à adubação nitrogenada. Bom, qual que é o custo para o pecuarista entrar na integração lavoura-pecuária? Aí que esse é o grande questionamento, sobretudo, dos pecuaristas quando a gente está falando para entrar na integração lavoura-pecuária. É um custo, nós temos um investimento muito grande em máquina. Esse tem sido um dos gargalos para a entrada disso aí. Então é custo máquina. E máquina nós vamos falar aí, pode botar valores aí, eu não estou com esses números atualizados, mas ele tem um impacto expressivo na implantação. Como eu disse anteriormente, uma das formas de amenizar isso, aí eu vou dar um exemplo de uma fazenda, que ela começou inicialmente em parceria, produtor bastante inteligente, ele fez uma parceria, e um dos filhos dele, que era técnico, ele pôs para acompanhar o sistema. No primeiro ciclo foi um ciclo de parceria, começou com arrendamento da área para plantação de soja. A partir do segundo ciclo, com esse aprendizado dele, um aprendizado não só o conhecimento teórico, mas o aprendendo, fazendo as coisas, ele assumiu toda a área da fazenda dele e foi investindo gradualmente em máquina, cresceu dessa forma. Então, não existe um número, uma receita, se falar. Ele pode fazer algumas estimativas aqui de preço. No momento eu não estou com esses dados atualizados, mas eu digo o caminho. Eu não gosto de falar números, de dar essas coisas, porque
você acaba dando receita, e aí essa receita ela varia de região para região. A preço de adubo no Mato Grosso é uma coisa, preço de adubo aqui no oeste da Bahia é outra, e assim vai de região para região. Preço de máquina também é bastante hoje. Se for partir para essas máquinas grandes aí, qualquer tratorzinho aí, nós estamos trabalhando, nós estamos falando desses tratores maiores aí, nós estamos falando de 300 mil reais um trator. Só que um trator desse tem uma capacidade grande de trabalho. Então aí você tem que pensar em escala também. Qual a escala? Tá? Se eu estou falando em 200 hectares, eu estou falando em 1000 hectares. Muda também, isso tudo impacta esses custos. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer em resposta a isso. Eu não tenho alguns números, mas eu não gosto de estar falando muito nesses números, não, porque isso varia muito. Ok, obrigado, Lorival. Agradeço novamente a disponibilidade em estar dando essa apresentação, né? Foi bem discutida, né, a apresentação. Uhum. Lembramos aqui, né, do e-mail, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida ou sugestão nos participantes, pode estar enviando um e-mail, né, para o lorival.vilela@embrapa.br. E agradecemos também a participação, né, de todos em mais um ensino online e esperamos, numa próxima oportunidade, todos presentes novamente. Ok? Obrigado e tenham um bom dia a todos. Obrigado, Lorival. Tá, eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar algumas experiências com todos e estamos à disposição na Embrapa para poder atender da melhor forma possível. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado. Bom dia.